Aleluia. Graças e paz, irmãos. Você está feliz hoje? Diga amém. Aleluia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 2, os versos de 6 a 8. Primeira Pedro, capítulo 2, os versos de 6 a 8. A palavra do Senhor, ela diz assim: pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem, tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Você pode dizer amém? Aleluia. Senhor, nós estamos diante da Tua santa palavra, e nós oramos no nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus, para que por ela agora sejamos ministrados pelo Teu Espírito Santo. Nós desejamos ouvir a Tua voz, nós temos necessidade de ouvir a Tua voz, e nós nos inclinamos para ouvir a Tua voz. Por isso, Senhor, fala conosco, que seja tão somente o Senhor ministrando ao nosso coração. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Eu queria que você pudesse declarar comigo, diga: a verdade dói. Eu acredito que de uma maneira ou outra, nós conhecemos bem essa verdade. A verdade, ela dói, em algumas circunstâncias, mas ela é extremamente necessária para que nós possamos viver aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Eu queria começar conversando com você nessa noite acerca do significado da palavra acreditar. A palavra acreditar, ao longo dos anos, ela tem perdido a sua força. Para muitos, o acreditar se tornou o mero reconhecimento de um fato, e para outros, acreditar nada tem a ver com obediência. Mas no texto bíblico que aqui lemos, Pedro coloca as palavras acreditar e desobedientes como opostas. Elas fazem frente uma à outra, e é exatamente acerca disso que nós vamos meditar nessa noite. A palavra do Senhor, meus amados irmãos, ela declara que todo o que nele, Jesus Cristo, o nosso Senhor, crê, não perecerá. Você pode dizer amém? Mas declara a palavra, olha, mas terá a vida eterna. Agora, entenda algo comigo. Muitos acham que basta acreditar que Jesus existiu, que Ele morreu no Calvário, para que tenham as suas contas acertadas com Deus. Mas a verdade da palavra é que não é bem assim que as coisas procedem. Não é isso que o texto bíblico declara para nós. Aliás, se isso fosse o único requisito, até os demônios teriam as suas contas acertadas com Deus. Porque a palavra do Senhor diz lá em Tiago 2,19, olha: até os demônios creem e estremecem que há um só Deus. Então nós começamos a perceber aqui que a palavra acreditar nas Escrituras, ela vai além de um simples reconhecimento de um fato. Amém? De acordo com as Escrituras, o elemento principal de acreditar é a obediência. Diga comigo, obediência. O que testifica à luz das Escrituras que eu verdadeiramente acredito
é a minha obediência atrelada àquilo em que eu creio. Sendo assim, o texto bíblico ele poderia ser lido assim: olha, para vocês que obedecem é a preciosidade, mas para os desobedientes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Meus amados irmãos, não é difícil obedecer quando nós conhecemos o caráter e amamos aquele a quem nós submetemos. Você concorda comigo? Sim ou não? O amor é ou deve ser a base do nosso relacionamento com Jesus. Diga amém. Então entenda uma coisa aqui comigo nessa noite. A base do nosso relacionamento com Jesus não deve ser os princípios ou os ensinamentos que até nós nos fazem entender quem Jesus é, mas sim o nosso relacionamento de amor com a sua pessoa. E você vai entender exatamente isso, porque olha, se este amor ele não estiver bem firmado, nós estaremos suscetíveis aos tropeços e às ofensas da vida. E eu vou trazer para você aqui nessa noite muitos exemplos que declaram essa verdade. Quando a palavra fala daqueles que rejeitaram, os construtores que rejeitaram a Jesus, a palavra está falando aqui dos israelitas que rejeitaram a pedra principal, Jesus Cristo. A Bíblia diz para nós que Jesus ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. É isso que declara a palavra. E por que eles não receberam? Eles não receberam porque eles amavam os ensinamentos do Antigo Testamento. Eles estavam satisfeitos com as suas interpretações, a maneira como eles poderiam usá-las para o seu próprio benefício e também para o controle de outros. Entenda uma coisa, a palavra ela é preciosa, mas se a nossa vida ela não estiver fundamentada no amor à pessoa de Jesus, até mesmo a palavra ela pode ser utilizada para monopolizar, a vida de pessoas. Você vai ver que é com a própria palavra que Satanás ele tenta ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que é que nós entendemos aqui? Que a lei ela falou mais alto do que o relacionamento. E muitas vezes é exatamente assim que é a nossa relação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não é pautada no amor, mas ela é pautada no legalismo. Ela é pautada naquilo que pode e naquilo que não pode. Então eu não obedeço por amor, mas eu simplesmente obedeço talvez por medo daquilo que possa vir a me acontecer, ou eu obedeço por conveniência, e assim sucessivamente. Então olha, foi profetizado acerca do nosso Senhor Jesus Cristo que ele seria destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel. Está lá em Lucas capítulo 2, o verso 34. Para alguns, diz a palavra, Jesus ele foi a pedra angular, eleita e preciosa, mas para outros ele foi rocha de ofensa. E aí eu pergunto para você nessa noite, e você responde para você mesmo: quem é Jesus para você? Jesus ele é a pedra angular, eleita, preciosa? Ou Jesus ele é uma rocha de tropeço, uma rocha de ofensa em sua vida? E meus amados irmãos, nós vamos nos surpreender com alguns exemplos bíblicos que nós vamos observar aqui nessa noite, na relação de Jesus com todos aqueles que se depararam com ele. Então nós vamos aprender aqui, por exemplo, acerca de Jesus e as ofensas. Geralmente nós conhecemos Jesus porque ele assim nos é apresentado como um cordeiro manso, como alguém amoroso, como aquele que coloca a ovelha nos seus ombros para trazê-la de volta ao aprisco. Quem nunca se deparou com aquela passagem das Escrituras que diz que o verdadeiro pastor, ele deixa as 99 e ele vai em busca daquela única que se perdeu? É ou não é verdade? Não é verdade? Nós conhecemos a Jesus pelo seu grande amor.
Nós conhecemos a Jesus pela sua grande entrega, pelo seu favor. E eu quero que você entenda comigo que tudo isso é verdade. Diga amém. Mas não é toda a verdade. Nós precisamos entender Jesus em seu todo. A Bíblia vai dizer para nós que esse mesmo Jesus que é manso, que é amoroso, que é cheio de graça, que deu a sua vida por nós naquela cruz, que o seu sangue foi derramado em nosso favor, a Bíblia vai dizer para nós que esse mesmo Jesus atacou os fariseus por causa da sua justiça própria. A Bíblia vai dizer para nós, irmãos, que Jesus disse assim para os fariseus, que eram os líderes da época, quando vieram até ele, disse assim: olha, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Você concorda comigo que essas palavras são ofensivas? São palavras duras. Nós não percebemos aqui, carinho, mas nós percebemos uma palavra que realmente vem para confrontar aqueles que vinham até ele. Mas não para por aí, a Bíblia diz que Jesus virou a mesa dos mercadores no templo. Irmãos, entenda uma coisa, quando Jesus faz isso, ele não está fazendo isso com cuidado, ele chega realmente chutando o pau da barraca. Estava tudo errado. Eles estavam comercializando dentro do templo o lugar que o Senhor mesmo declarou: esta casa será chamada casa de oração. E ali, quando Jesus chega e observa toda aquela cena, Jesus realmente começa a derrubar tudo. Então nós percebemos aqui um Jesus que realmente ele foi ofensivo, ele foi para cima. Ele não somente derruba tudo, como ele expulsa todo mundo: olha, vamos saindo daqui, cambada, que está tudo errado, Ele também disse para um homem que queria enterrar o seu pai antes de segui-lo: olha, você quer me seguir? Deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos, agora vem comigo e vamos viver o reino. Eu fico imaginando como é que esse homem recebe uma palavra como essa. Irmãos, essa é uma palavra que ela é dura. Então, olha, uma análise mais detalhada do ministério de Jesus vai revelar um homem que ofendeu a muitos no seu ministério. Então Jesus, ele é amor? Sim. Mas entenda, nós não estamos falando de ofensa por ofensa, mas é uma ofensa que vai nos trazer a um lugar em Deus, amém? E ela é extremamente necessária às nossas vidas, irmãos. E eu queria que você acompanhasse comigo aqui alguns exemplos. O primeiro deles: Jesus ofendeu os fariseus. Nós já falamos um pouco sobre isso. Mas olha, em várias ocasiões, nós vamos ver Jesus confrontando e ofendendo esses líderes. Eles eram cheios de si mesmos. Eles eram cheios de justiça própria. Eles se vangloriavam. Eles simplesmente se achavam. Eles eram, os bons, os melhores. E nós vamos observar que Jesus os confrontou e, consequentemente, os ofendeu. E porque Jesus os confrontou e os ofendeu, eles mandaram Jesus para a cruz. Eles trabalharam para ver o nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. Por quê? Porque eles odiavam a Jesus. Mas sabe o que é interessante? É que Jesus os amava o suficiente para lhes falar a verdade. Aqui nós começamos a chegar, irmãos, nessa noite, num ponto crucial de nossas vidas. A verdade, ela dói, mas ela cura. A verdade, ela é necessária para as nossas vidas. Quando a Bíblia diz, lá em Mateus 15, versos 7 e 8, Jesus falando para os fariseus, ele disse assim: olha, hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vós, dizendo: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Entenda uma coisa, Jesus não está aqui simplesmente atestando um fato, mas Jesus está direcionando-os ao encontro consigo mesmo. Jesus está dizendo assim: olha, ainda que nos seus lábios vocês me louvem, mas o coração de vocês é mentiroso.
E quando Jesus então os confronta, declarando que eles são hipócritas, que eles estão encenando, que eles estão vivendo uma realidade que não existe, Jesus está declarando para eles que eles precisam de uma mudança nas suas vidas. Mas cá para nós, quem de nós gosta de ser confrontado dessa maneira? Você já imaginou, você diz assim: pastor, eu preciso conversar com o senhor, e marca um gabinete lá comigo, e você começa a falar, e a primeira coisa que eu vou dizer para você é: seu hipócrita. Eu acho que eu vou precisar de uns seguranças lá na porta, porque o negócio pode esquentar, né? Porque é exatamente isso, irmãos. Olha, a própria palavra vai dizer para nós que quando nós somos corrigidos, isso traz dor para o nosso coração, isso traz desânimo, isso traz abatimento. Mas se nós permitirmos que o Espírito ele opere aqui no nosso coração, aí as coisas elas vão tomar o rumo que tem que tomar na nossa vida, amém? Agora o que é que a palavra está dizendo aqui para nós? Jesus ofendeu os fariseus, sim ou não? Sim. Eles ficaram extremamente ofendidos a tal ponto de que quiseram matar Jesus. E a verdade é interessante aqui, porque após essa afirmação, após Jesus declarar que os fariseus eles eram hipócritas, os discípulos voltaram para Jesus e disseram assim: olha, tu sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Tu sabes que o coração deles ali estremeceu. Agora olha que coisa, olha a resposta de Jesus em Mateus 15:12. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guia de cegos. Ora, se um cego guiar um cego, cairão ambos no barranco. Irmãos, perceba que Jesus ele não tem crise de identidade. Você já parou para notar que às vezes quando nós falamos uma palavra um pouco mais dura, e aquela palavra ainda que seja verdadeira e ela ofende alguém, muitas vezes nós ficamos com uma guerra de sentimento dentro de nós, não é verdade? Rapaz, será que eu não fui além da conta? Será que eu não falei demais? Será que eu machuquei? Será que... E você fica nessa guerra, e os discípulos chegaram para dizer isso para Jesus, e aí Jesus estava quase dizendo assim: vocês também são. Ele disse isso numa outra oportunidade, não foi nessa. Mas aí ele está dizendo assim: olha, toda planta que o meu Pai não plantou vai ser arrancada. Jesus estava dizendo assim: se eles são de Deus, eles permanecem, mas se eles não forem de Deus, eles serão arrancados. Rapaz, Jesus ele era a faca nos dentes, né? Jesus realmente ele era extraordinário. E ele está dizendo assim: olha, um cego não pode guiar outro cego. E que ele está dizendo: alguém tem que abrir os olhos deles. Eles são líderes, eles estão guiando o povo, então os olhos dele têm que ser abertos, porque se eles continuarem onde eles estão, vão cair eles e vão cair quem está seguindo os ensinamentos dele. Então, irmãos, Jesus está dizendo assim: se é de Deus, permanece, se não for, vai ser arrancado, não tem como, porque é assim que o Senhor age. A Bíblia diz que até o joio que cresce no meio do trigo, naquele grande dia, o trigo é colhido para o celeiro do Pai, mas o joio vai ser queimado. Então nós precisamos entender essa verdade. Então olha, Jesus mostrou que as ofensas iam na realidade eliminar aqueles que realmente não são plantados por seu Pai. Sabe o que é que eu acho, irmãos? Eu acho que nós estamos precisando ser mais ofendidos. Eu acho que nós precisamos ser mais confrontados com a verdade. Eu acho que nós estamos precisando ouvir mais algumas coisas na nossa cara. Porque a gente vive um tempo hoje que é assim, olha, se você ouve que algo que você não gosta aqui, aí você vai para cá. Você não gostou aqui, você vai para cá. E você não gostou e assim você vai viver na sua vida. E isso nós precisamos entender no Evangelho. A Bíblia ela diz para nós, olha, que nós temos que estar firmados no firme fundamento que é o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que se nós estivermos firmados, vão vir as fortes chuvas, os fortes ventos, as tempestades, as tribulações vão bater contra nós. Muitas vezes a gente até não vai gostar, vai se sentir ofendido, mas a gente permanece, porque afinal de contas esse é o intuito da ofensa provocada por Jesus na nossa vida.
Então, irmãos, a ofensa que vem quando a verdade é pregada, ela revela os reais motivos do coração de uma pessoa. Por que é que os fariseus quiseram levar Jesus para a cruz quando foram ofendidos por ele? Porque o coração deles não estava no reino. Porque quando o coração de fato, o nosso coração ele está no reino, e nós somos ofendidos, uma palavra dura da parte de Deus, ainda que nós possamos nos entristecer, mas nós acolhemos a palavra do Senhor no nosso coração. Então disso dependerá a nossa permanência ou a nossa desistência. É nisso que disse o Senhor: olha, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, poucos permanecerão. Olha, a peneira de Jeová, né, não é qualquer um que vai realmente passar. Nós precisamos entender essa verdade. Olha, há pessoas que querem ser agradadas o tempo todo. Diga misericórdia. Diga que não seja eu. Mas você quer ou não quer? Eu quero, né? Irmãos, nós queremos. Nós queremos ouvir uma palavra que massageie o nosso ego. Nós gostamos da tapinha nas costas, né? Nós gostamos daquela palavra que nos exalta, né? Aquela palavra que diz assim: olha, você está bem demais. Nós gostamos disso, irmãos. Olha, mas nós precisamos entender, há tempo para isso, mas não é todo tempo. A Bíblia vai dizer para nós: olha, há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Há tempo de estar alegre, mas também há tempo de estar triste. Então vai haver o tempo em que você vai receber uma tapinha nas costas e dizer: olha, você está bem demais. Mas vai ter outro tempo que você vai receber uma tapa na cara mesmo, para dizer assim: se orienta em nome de Jesus. Não é? Mas é a palavra, viu, irmão? A palavra. Não vá se animar, não. Mas existem pessoas, e eu posso ser essa pessoa, e você pode ser essa pessoa, que se nós não ouvirmos aquilo que nós queremos, nós vamos embora. Nós desistimos. Jesus disse para os fariseus: vocês são hipócritas. E eles disseram assim: nós vamos matar você. Foi isso que eles disseram. Então muitas vezes é isso que vai acontecendo. Quando alguém diz aquilo que a gente não quer ouvir, a gente quer matar. A gente quer tirar do nosso caminho. E aí deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus nos ensina isso. Ele diz assim: olha, não evite o confronto por medo de perder pessoas, pois se você fizer isso, você perderá a sua autoridade. Meus amados irmãos, ao invés de nós ficarmos lamentando por aqueles que se foram, nós devemos alimentar aqueles que Deus enviou. Nós precisamos entender as coisas. O Senhor disse: olha, a árvore vai ser sacudida. Então muitas vezes nós ficamos parados no tempo, lamentando, quando nós deveríamos alimentar com uma palavra genuína aqueles que estão chegando. Você quer um exemplo bíblico disso? Samuel. Certamente você conhece um pouco da história do profeta Samuel. Irmãos, a Bíblia diz que Samuel, ele era um homem que não comprometia a verdade com ninguém, nem mesmo pelo rei. A palavra de Samuel, a Bíblia diz, o Senhor velava para que tudo que Samuel falasse se cumpria. Esse cara tinha algo diferente. Porque olha, nós hamos de convir que muitas vezes a nossa palavra, ela não é uma palavra que se cumpre. Infelizmente, olha, nós escorregamos na nossa palavra. Infelizmente, muitas vezes o nosso sim é não, o nosso não é sim. Quando Jesus disse assim: olha, o teu sim seja sim, o teu não seja não, nós entendemos isso, mas muitas vezes nós atropelamos tudo. E Samuel era um homem que não comprometia a verdade. O sim era sim, o não era não. E quando Saul desobedeceu a Deus, o Senhor disse a Samuel: confronte-o. Meus amados irmãos, infelizmente, diante do confronto de Samuel a Saul, ele não respondeu a palavra de Deus com arrependimento.
Mas aí foi que ele se engrandeceu. Aí foi que ele endureceu o seu coração. E por qual razão? Porque ele estava mais preocupado com o que os outros iam achar dele do que aquilo que Deus pensava a respeito dele. A palavra do Senhor para Saul por meio de Samuel foi exatamente o seguinte: hoje o Senhor rasgou de ti o reino de Israel. Irmão, pense numa palavra dura. Pense em você chegar para o rei e dizer: o teu reinado acabou hoje. O Senhor está tomando hoje o reinado das tuas mãos. Você não será mais rei. Agora, sabe o que é interessante? Não era isso que Samuel queria para Saul. Vamos entender uma coisa aqui. Samuel, ele era amigo pessoal de Saul. Todo amigo quer o melhor para o seu amigo, sim ou não? Ele se entristeceu com a palavra que ele tinha a declarar para Saul. Veja como é que as coisas acontecem. Foi Samuel quem ungiu Saul. Foi Samuel quem treinou Saul para governar sobre Israel. Agora ouça aquilo que Deus fala para Samuel. Depois que ele traz a sentença de Deus para Saul, a Bíblia diz assim: olha, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que ele reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei. Meus amados irmãos, Deus estava dizendo para Samuel: olha, continua a andar na unção. Samuel estava entristecido, certamente seu coração estava doído, não era aquilo que ele queria para o seu amigo, e principalmente ele ter que dar essa notícia, dizer assim: olha, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, ele te rejeitou. Não era isso que ele desejava, irmãos. Mas olha, se Samuel se voltasse para Saul, ficasse com Saul, ele não teria mais o azeite de Deus sobre a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: o lugar da ofensa não deve ser o nosso lugar de permanência. Nós não podemos armar tendas em lugares de ofensa, porque se nós fizermos isso, nós vamos perder o azeite sobre a nossa cabeça. Se ele continuasse de luto, ele não iria a lugar algum. Enquanto ele estava lamentando, enquanto ele estava chorando, o Senhor disse para ele: olha, vem, enche o teu chifre de azeite e eu vou te enviar. Esse foi reprovado, mas já existe outro que eu tenho levantado, e você não pode ficar aí. Irmãos, eu sei que essa é uma palavra dura, mas eu sei que essa é a palavra que nós precisamos receber da parte de Deus nas nossas vidas hoje. Muitas vezes nós estamos simplesmente olhando para trás, quando nós devemos estar olhando para frente. A palavra diz: olha para frente que se marcha. Diante do mar vermelho não é hora para retroceder, mas o mar se abrirá, amém? Então o Senhor está dizendo isso para nós. Então nós não podemos ficar para trás, precisamos seguir adiante. Nós devemos amar a todos, nós devemos abraçar a todos, mas se eles quiserem ficar, que fiquem. Nós temos um reino a estabelecer, nós precisamos avançar no nome de Jesus. Você vai ver que o próprio Cristo, ele vai nos ensinar isso. Então eu digo uma coisa para você: olha, não perca o azeite na sua vida. Diga amém. Entenda uma coisa muito preciosa: você não pode optar pelo relacionamento com homens em detrimento do relacionamento com Deus. Seja esse homem quem for, seja essa mulher quem for, o relacionamento com Deus deve ser prioridade na nossa vida. Nós devemos ouvir a voz de Deus em toda e qualquer circunstância na nossa vida, amém? A Bíblia registra como Jesus reagiu aos homens que o abandonaram. A Bíblia diz que, olha, o maior prazer de Jesus era fazer a vontade do Pai. Jesus não era controlado por pessoas, irmãos. Nós não podemos permitir que pessoas nos controlem.
Quantos casamentos estão sendo destruídos porque maridos são controlados por mulheres ou mulheres são controladas por maridos? A nossa vida tem que ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Filhos que controlam pais, pais que são marionetados pelos filhos, líderes que, controlam a vida dos seus liderados. Não pode ser dessa forma. Pastores que estão dizendo que tem que ser na vida da pessoa, que tipo de roupa que a pessoa tem que vestir, o que tem que comer. Não é assim que acontece. Nós temos que entender que verdadeiramente a nossa vida, ela precisa ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Não se deixe controlar por ninguém. Agora entenda aquilo que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que nós não devemos ouvir a vida dos nossos líderes. Se você entendeu isso, é o diabo que está falando para você, não sou eu. O que eu estou dizendo é que o nosso relacionamento com Deus, ele tem que vir antes de qualquer relacionamento que nós tivermos, com marido, mulher, com filho, com líder, seja lá quem for. Porque se não for assim, vai dar errado. Nós devemos ter o propósito no nosso coração de falar a palavra de Deus e desempenhar a vontade de Deus, amém? Então o que é que nós aprendemos aqui? Jesus estava lidando com os líderes da sua época, líderes que eram líderes até sobre ele mesmo. E Jesus falou aquilo que eles precisavam ouvir. Entenda uma coisa, Jesus sempre falará aquilo que eu e você precisamos ouvir. Diga amém. Segunda coisa, Jesus ofendeu as pessoas da sua terra. Jesus ele foi para ministrar na sua terra, você conhece a história. Mas a Bíblia diz que lá na sua terra, no meio do seu povo, ele foi incapaz de levar cura e libertação, porque eles se escandalizaram nele. A Bíblia diz que eles estavam dizendo mais ou menos assim: olha, quem é que ele pensa que é? Nós conhecemos a sua mãe, conhecemos os seus irmãos. Ele não é filho daquele carpinteiro, aquele menino José? A gente conhece ele. Então quem é que ele pensa que é para chegar aqui agora e querer botar banca diante de nós? Quem é que ele pensa que é para falar com toda essa autoridade? Ele cresceu aqui, eu dei cascudo nele quando ele era pequeno. Porque às vezes é assim que acontece, as pessoas têm dificuldade de reconhecer a autoridade daqueles com que cresceram juntos. Porque afinal de contas é parceiro. Então como é que isso acontece? A Bíblia diz, olha, conhecemos, nós sabemos quem ele é. E a Bíblia diz que o povo ficou com tanta raiva de Jesus, porque ele estava querendo ser, na interpretação do povo, que eles disseram assim: vamos matá-lo. Pensa num cabo que teve perseguição de morte, foi Jesus. Tinham sede na vida dele. Mas sabe o que é que acontece? Mesmo assim, Jesus continua falando a verdade. Em face da morte, Jesus falava a verdade. Irmão, nós temos que aprender muito com Jesus, amém? Então, no meio dos seus, no meio da sua terra, queriam matá-lo, mas ele não negociou a verdade. A verdade, ela foi dita assim como ela tinha que ser dita. Mas esse negócio vai se aprofundando. A Bíblia vai dizer para nós que Jesus ofendeu os seus próprios familiares, irmãos. Aí você vai dizer assim: ué, mas não é a própria palavra que diz que a gente tem que honrar pai e mãe? Sim. Não é a própria palavra que diz que marido tem que amar a mulher acima de todas as coisas? Sim. Que marido tem que dar a vida por ela e que ela tem que ser submissa a ele? Sim, tudo isso. Mas a palavra de Deus está dizendo para nós que os seus próprios familiares foram ofendidos por Jesus. Veja o texto, abra aí Marcos, capítulo 3, verso 21 e depois do verso 31. Marcos, capítulo 3. Marcos 3, 21. A Bíblia diz assim, olha: quando os seus familiares ouviram falar disso,
saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. Observe agora o verso 31. Então, note, eles saíram para trazê-lo à força, é o que diz a Bíblia. Então, eles chegaram, a mãe de Jesus e os seus irmãos, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Olha, chama Jesus aí. Havia muita gente sentada ao redor e lhe disseram: olha, tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e estão te procurando. Aí Jesus assim: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então ele olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é minha mãe, minha irmã e meu irmão. Diga amém. Meus amados irmãos, primeiro perceba, Jesus é rejeitado pelos mais íntimos. A Bíblia está dizendo que a família de Jesus se juntou, todo mundo disse: esse cara está fora de si, a gente tem que parar ele. Vamos trazê-lo à força, nós vamos trazê-lo na marra. É isso que o texto está dizendo para nós. Mas sabe o que é que a gente percebe aqui? Jesus não buscava a aceitação da sua família. Quantos estão deixando Jesus por causa de pai, por causa de mãe, por causa de irmão, por causa de marido, por causa de mulher, por causa de filho? Jesus estava dizendo assim: olha, eles acham que eu estou louco, eles vieram me buscar à força, eu não preciso da aceitação deles, eu sei quem eu sou. Eles rejeitaram Jesus, irmãos. E o texto não está dizendo que Jesus está pelos cantos chorando. Jesus está dizendo assim: olha, aqui está minha mãe, aqui está meu irmão, aqui está minha irmã, aqui está minha família, aqui está o meu povo. Irmãos, Jesus está dizendo aqui, olha, Jesus não se deixou controlar pelo desejo deles. Entenda uma coisa, nós temos que começar a colocar as coisas no seu devido lugar. Talvez tenham maridos que precisam chegar em casa hoje e dizer assim: olha, senta aqui que a coisa está tudo bagunçado, está tudo desarrumado, mas hoje eu vou botar ordem nessa casa. Ou talvez tenham mulheres que tenham que sair daqui, chegar em casa, chamar o seu marido e dizer: me perdoe, eu preciso ser submissa a você. Porque observe o que é que está acontecendo aqui. Pessoas que muitas vezes se deixam levar pelos desejos dos outros, não dizem a verdade, não ofendem porque tem medo de pensar: o que é que minha mulher vai achar? Irmão, tem gente que faz de tudo para não entrar no confronto, e vai a vida toda, sabe, só levando o fardo sobre a sua vida. E o inverso também é verdadeiro. Filhos, às vezes eu fico olhando algumas coisas, sabe, que eu fico dizendo assim: Jesus de Nazaré, eu não sou nem pai, mas eu já estou quase pulando na frente, dando uma surra nesse menino, porque é um absurdo aquilo que a gente vê alguns filhos fazendo com os seus pais. Dizer assim: essa casa não tem doutrina não? Né? Está precisando de doutrina. Não, porque o que é que ele vai pensar? Não se deixe controlar pelo desejo do outro. Diga amém. O propósito de Jesus era um só. O propósito de Jesus era cumprir o plano do Pai. E se para cumprir o plano do Pai ele precisava ofender sua mãe, seus irmãos e quem quer que mais viesse, ele fez. Para que a gente não perca o azeite do Senhor sobre a nossa vida, irmãos, nós precisamos fazer aquilo que precisa ser feito. Amém? Se nós comprometermos o que Deus nos ordena para agradar os nossos familiares, nós vamos perder aquilo que Deus tem para nós. Diga misericórdia. Vamos mais adiante. A Bíblia vai dizer para nós que Jesus ofendeu os próprios companheiros de trabalho. Irmão, pensa comigo aqui, olha. As coisas, elas não estavam fáceis para Jesus. Vamos lá, vamos recapitular aqui. Primeiro, os líderes religiosos da época queriam matar Jesus.
Aí Jesus volta para a sua terra. Quando Jesus chega lá, quem é você? Nós conhecemos. Você não pode fazer nada aqui no nosso meio, nós sabemos quem é você. Quando ele está pensando na sua família, está louco, está batendo biela, tem que amarrar, tem que prender à força. Seus próprios companheiros se sentiram ofendidos por ele, e mesmo assim, Jesus não foi conveniente. Apenas eles lhe disse: se vocês quiserem ir, vão embora. Você já parou para notar que às vezes a gente faz de tudo para que alguém fique? Jesus está dizendo assim: você quer ir embora? Vai embora. Irmãos, entenda que esse negócio aqui é muito forte. Mas Jesus está dizendo assim: olha, entre eu ficar agarrado a você, unido a você, enlaçado a você e cumprir o propósito do Pai, eu vou cumprir o propósito do Pai. Se você quiser estar comigo, nós vamos cumprir juntos. Mas se você não quiser, pode ir embora. Eu vou cumprir o propósito do Pai. É isso que Jesus está dizendo. Sabe, Jesus eu acho que ele era nordestino, ele era muito macho. Até aqueles que trabalhavam com ele. Porque às vezes a gente pensa assim, né? Mas como é que vai ficar o meu trabalho? Vai ficar comprometido? Não, comprometido ele está do jeito que está. Tem um ditado que diz: antes só do que mal acompanhado. Era mais ou menos isso que Jesus estava dizendo. Se seu coração estiver comigo, nós vamos juntos. Mas se o seu coração não tiver, vá embora, vá em paz. Vá na paz, na minha paz, a paz de Jesus, né? Irmãos, perceba que o negócio vai estreitar ainda mais. Olhe, Jesus ofendeu até aqueles que eram mais chegados. Não é só companheiro de trabalho, é aqueles que tinham coração no coração. Abra sua Bíblia em João 11. João 11, dos versos 1 a 3. A Bíblia diz assim, ó: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem você ama está doente. Vá mais um pouco e diz assim, olha, ao ouvir isso Jesus disse: essa doença não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, porque o Filho de Deus será glorificado por meio dela. Olha o que diz o texto: Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Jesus os amava. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Oxente, que negócio é esse aqui? Que amor é esse aqui? Depois ele disse aos seus discípulos, depois de 2 dias, quando o negócio já estava feio, depois ficou fedendo. Aí Jesus disse: agora a gente volta. Então vamos lá, vamos entender o que é que está acontecendo aqui. Irmãos, Jesus, ele tinha uma revelação de que essa doença de Lázaro era sim para a morte. Quando ele diz que essa doença não é para a morte, ele está falando do fim dela, que isso traria a glória de Deus. Então ele sabia que Lázaro ia morrer. Tanto é que o próprio texto, se você for observar lá, depois diz assim, olha, nós vamos para despertar Lázaro do sono. Lázaro está morto. Ele disse isso para os seus discípulos. Contudo, o que eu quero chamar a sua atenção aqui, olha, Jesus não reagiu como as irmãs de Lázaro esperavam. Jesus ofendeu elas. Irmãos, o texto está dizendo que Jesus amava Lázaro. A Bíblia diz até que ele chorou. Jesus amava tanto esse cara que mesmo sabendo que ia ressuscitar, ele chorou. Deu uma choradinha antes de ressuscitá-lo.
Ele amava Maria, ele amava Marta, mas o texto está dizendo para nós que ele não se deixou levar por aquilo que elas esperavam. Você está entendendo isso? Olha, ele não largou tudo para atendê-los. Sabe, ser pastor é eu experimentar um pouco disso aqui. Porque olha, todos vocês quando me chamam, querem que a gente seja feito Chapolin Colorado. Chegue logo. Chamou o pastor, tantanana, né? E entenda uma coisa: se a gente for tentar agir como vocês esperam, das duas uma, ou vocês vão endoidar ou vai endoidar eu, ou os dois. Irmãos, ele não largou tudo. Por que ele não largou tudo? Porque ele não era dirigido pelo sentimento das pessoas, ele era dirigido pelo Espírito Santo. Nós temos que aprender isso aqui. Sabe por que às vezes o Senhor não permite que nós possamos chegar até vocês? Para que vocês se ofendam, para que vocês aprendam a tratar com ofensa. Pior ainda é quando alguém diz assim: pastor, o senhor pode conversar comigo? Eu vou, vamos lá, vamos marcar. Aí a gente marca. Aí chega um que se atravessa na frente. Não tem a mulher do fluxo de sangue, sempre tem alguém que se atravessa na frente. E aí Jairo fica lá: mas e eu chamei primeiro. Como é que eu fico? Aí parece que a ofensa é maior ainda. Rapaz, ele vai lá e atende, né? Atende Magal, né? Atende Tiago, atende Bia, atende todo mundo. E quando vai chegar a minha vez, aí atende Magal de novo. Aí repete, aí atende Tiago de novo. E parece que a coisa ela não vai acontecer. Irmãos, o texto diz: Jesus amava Lázaro, Maria e Marta, mas não saiu como um louco para atendê-los. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Você concorda comigo? Então, quando você chamar o pastor e o pastor não for, a partir de hoje você vai dizer assim: o Espírito Santo está querendo tratar algo no meu coração. Mas ele vai chegar. Não como um Chapolin Colorado, mas ele vai chegar. Você concorda comigo que certamente isso deve ter ofendido elas? Como assim? Irmão, Maria que é aquela que quebrou o vaso de alabastro, derrama sobre Jesus, chora nos seus pés, enxuga os seus pés com os cabelos. Jesus diz assim: olha, aonde esse evangelho for pregado, isso vai ser lembrado como testemunho ao que essa mulher fez. E a Bíblia diz que Jesus amava essa mulher, amava Marta e amava Lázaro também. Certamente elas sabiam disso e elas disseram: ele já soube que ele está doente, porque é que ele não veio. Ainda hoje Jesus continua ofendendo. É ou não é? Tem coisas na sua vida que você está esperando até hoje, sim ou não? E ele não chegou ainda, é ou não é verdade? Ele está tratando conosco, irmãos. Ele está tratando no meu e no seu coração. Tenha paz, espere no Senhor, confie no Senhor. Ele continua amando você. Ele não deixou de amar você simplesmente porque ele não atendeu às suas expectativas. Talvez ele esteja até dando um livramento para mim e para você. Então olha, não é porque você tem pessoas mais chegadas que você tem que fazer tudo o que elas querem. Tem pessoas que é assim, né? Ah, passou, não falou comigo, né? Rapaz, você precisa se tratar no nome de Jesus. Eu estou falando sério. Você precisa se tratar. Você precisa começar a olhar para dentro de você e dizer assim: olha, que evangelho é esse que eu estou vivendo? A gente precisa começar a entender aquilo que Jesus está falando para nós. Porque tem gente que, porque tem um amigo, o amigo pediu, você tem que parar tudo e fazer. Não, se ele for teu amigo, ele vai entender. Ele vai entender que não dá para você ir hoje, que vai dar para você ir semana que vem.
Se ele for teu amigo, ele vai compreender que só dá para você chegar daqui a 1 ano. Mas se ele não for teu amigo e tu não chegar na hora, acabou a amizade. Glória a Deus, Deus está dando livramento para você. Ele era mais um sanguessuga do que um amigo. Meus amados irmãos, amigos, verdadeiros amigos vão entender quando dá para ser sim e quando dá para ser não. E Jesus olhou para eles, os amou e estava dizendo assim para eles o seguinte: não fique preso pelo medo de ofender pessoas. Eu acredito que se talvez tivesse alguém que Jesus pudesse atender aqui, seriam eles. Mas Jesus disse assim: eu vou ensinar algo para vocês. Amém, irmãos? Às vezes nós vamos ter que dizer e ouvir algumas verdades daqueles que são mais chegados. A gente tem que começar a cultivar esse evangelho. O evangelho que é genuíno, o evangelho que é verdadeiro, o evangelho que é autêntico. Estava dizendo para uma pessoa essa semana: estou mal, vai orar, irmão. Não vai estar acontecendo isso, vai orar, Jesus resolve seu problema, sou eu não. Deve ter ficado ofendido, mas não sou eu. Agora nós temos Jesus, que de fato pode saciar-nos, resolver todas as mazelas da nossa vida, e a gente quer o pastor, vê mesmo, que decadência. Mas não é verdade? A gente tem o Senhor dos Senhores, o Espírito Santo que habita dentro de nós. Então vamos aprender com eles, amém? Agora olha o que foi que aconteceu aqui para a gente finalizar, caminhar para o final. Jesus, ele ofendeu João Batista. Aí você diz assim: e pode ofender João Batista? Jesus disse assim: dentre os nascidos de mulher, não tem como ele. Jesus deu testemunho dele, depois Jesus vai e ofende ele. Ofendeu, pastor? Ofendeu. Meu irmão, até mesmo João, que inclusive era até primo, né? Teve que lidar com a tentação de ser ofendido por Jesus. Veja aí Lucas 7, a partir do verso 18. Vamos ver juntos. Lucas 7. Lucas 7, de 18 a 20. E os discípulos de João contaram-lhe essas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para lhe perguntar: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? E dirigindo-se Jesus àqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntar: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Vocês conhecem a história. Pensa algo aqui comigo. Se João Batista foi aquele que preparou o caminho para Jesus, foi aquele que viu o Espírito Santo descer sobre ele por ocasião do batismo, e ele ouviu a voz de Deus dizendo assim: olha, este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Por que é que ele manda 2 discípulos para perguntar para Jesus: ó, é você mesmo ou a gente espera outro? Você já parou para pensar nisso? João está dizendo assim: olha, eu estou confuso. Eu vi tudo que eu vi, mas eu estou confuso. Ele disse para os seus discípulos: olha, ele é o Cordeiro de Deus, deixem de me seguir e sigam ele. Só que agora ele chama dos seus 2 discípulos e diz assim: olha, é você mesmo ou não? Agora vamos se colocar aqui no lugar de João. Irmãos, João, ele ministrava para multidões. A Bíblia diz que as multidões iam ao deserto para ser ministrado por ele. Ele tinha o ministério mais falado da nação, o ministério mais famoso da nação. Agora pensa comigo, João negou a própria vida, ele não teve vida. João morou no deserto, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre e jejuou bastante. A Bíblia vai dizer isso para nós.
A sua vida consistiu unicamente em preparar o caminho do Messias. E agora onde é que está João? Está preso. João está preso. Poucos o visitavam. E aí quando chegam lá para visitar, eles vão contar aquilo que está acontecendo na vida de Jesus. Agora vamos lá. Eles estão dizendo assim, olha, ele come e bebe com pecadores e publicanos. Era isso que Jesus fazia, não é isso? Ele come com coletores de impostos, desobedece o Shabat, ele não respeita o sábado. Outra coisa, ele não jejua. Irmãos, a tentação de João de ficar ofendido só aumentava, porque olha, ele não vem aqui nem para fazer uma visitinha. Eu preparei tudo para ele, eu abdiquei de tudo para ele. Eu preparei o caminho para que ele viesse. Aí diz assim, ó, vai lá e pergunta a ele, é tu mesmo ou eu me confundi? Aí eles chegam lá e perguntam, olha, João nos mandou aqui para perguntar para você se você é você mesmo. Aí Jesus assim, volta lá e diz para ele, bem-aventurado é aquele que em mim não achar motivo de tropeço. Meu irmão, Jesus não aliviava. Sabe, esse Jesus aqui, ele é extraordinário. Era como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, eu sei, escute isso, irmão. Eu sei que você não compreende tudo o que está acontecendo com você. Tem alguém aqui que não compreende tudo o que está acontecendo na sua vida? E ele disse assim, olha, eu sei que você não entende muito dos meus métodos. Aí sabe o que é que Jesus está dizendo agora? Não se sinta ofendido por mim, porque eu não faço o que você espera. Meu Deus do céu. Não é assim? Por que a gente se ofende com Jesus? Porque a gente está esperando que ele faça o que a gente quer. E quando ele não faz o que a gente quer, a gente se ofende, sim ou não? Jesus estava dizendo assim, olha, João, você fez o que lhe foi ordenado, o seu galardão será grande, fica na sua que agora é comigo. Simplesmente isso. Irmãos, nós temos que aprender com Jesus duas coisas: ouvir o que nós precisamos ouvir e falar o que precisa ser falado à luz da palavra de Deus, amém? Nós precisamos ter a nossa vida pautada em Cristo, irmãos. Então olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela, ofenda sem se desculpar. Entenda que mesmo quando nós somos treinados nos métodos de Deus, há a possibilidade de nós sermos ofendidos. Foi o que aconteceu com João. Sabe, olha, se eu tivesse um pouquinho de João na minha vida, eu dizia assim, cara, eu era o maior crente dessa terra. Sabe, Jesus disse acerca dele, você é o maior. Não tem ninguém que nasceu de mulher como você. Só que o cara se ofendeu. Quanto mais eu e você, pequenos mortais, nós vamos sofrer essa tentação. Agora, entenda uma coisa: se você quiser viver uma vida piedosa, se você quiser obedecer ao Espírito Santo de Deus, pessoas ficarão ofendidas com você. Porque sabe uma coisa que o profeta de Deus faz? Ele faz o que não quer. Ele diz o que não quer. E ele também ouve o que não quer. Se a gente quiser viver uma vida em Deus, nós vamos ofender pessoas. Isso é bom? É nada. A gente prefere, sim ou não, a gente prefere viver momentos gloriosos, momentos bons, momentos aprazíveis.
E quando a gente tem que dizer alguma coisa, a gente fica, meu Deus, como é que vai ser? Como é que ele vai receber? Como é que ele vai ouvir? E você fica naquela agonia, parece que está carregando um pacote de cimento no estômago. É um negócio terrível, você fica, sabe? Mas bem-vindo ao Evangelho. O Evangelho é isso. Evangelho é isso. Então, olha, não permita que respostas negativas impeçam você de fazer o que você sabe que tem que fazer. Irmãos, eu acredito que, olha, a partir de hoje nós precisamos começar a nos preparar para ouvir algumas coisas que nós não queremos ouvir, mas nós precisamos. E para dizer algumas coisas que muitas vezes nós não queremos dizer, mas nós precisamos dizer. O Senhor está realmente dizendo para a sua igreja nessa noite: olha, a verdade dói, mas a verdade cura. Se você ouvir uma verdade de Deus na sua vida, por mais que ela possa doer, você nunca mais vai ser o mesmo. Você vai ser diferente. Então, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: não estanque o fluir do Espírito por causa do desejo dos homens. Ore, jejue, mas não se deixe controlar pelos desejos dos outros. Deixe o Espírito Santo fluir. O Senhor disse: Samuel, enche o chifre de azeite, porque eu vou enviar você. O Senhor está dizendo isso para nós, irmãos. O Senhor está dizendo assim: olha, eu ainda tenho azeite. Como é que está o chifre na sua mão? Eu quero encher para que você avance. Você não pode ficar paralisado. Você tem que seguir adiante. Diga amém. Então, olha, se alguém desafia a verdade do Evangelho, é a hora de nós sermos ofensivos sem pedir desculpas. Não peça desculpa porque você disse a verdade. Você vê Jesus pedindo desculpa quando ele dizia aquilo que tinha que ser dito? Quando ele dizia a verdade, e as pessoas poderiam até ficar doídas. Quando ele chama: olha, vocês são hipócritas, e o pessoal queria matá-lo, mas vocês são isso mesmo. Pode querer me matar, mas essa é a verdade a respeito de vocês. O que eu quero que você entenda aqui comigo é o seguinte: a verdade não pode ser negociada. A verdade é ouvida e a verdade falada. Nós temos que ser homens e mulheres para o suficiente para ouvir o que Deus está falando à sua igreja, e homens e mulheres o suficiente para falar aquilo que Deus tem mandado a sua igreja falar. Amém, irmãos? A Bíblia diz para nós aí, olha, que lá fora o mundo está esperando com expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Tem muitos que estão dizendo assim: olha, pela maneira como o Brasil está vivendo, a igreja está ameaçada. Não, a verdade é: o mundo precisa que a igreja se manifeste. Para que eu possa me manifestar, eu preciso ser verdadeiro, eu preciso ter uma palavra de Deus e ir para cima. Então, olha, nós devemos determinar o nosso coração em obedecer ao Espírito de Deus, sem se importar com o preço. Jesus foi à cruz, e sabe o que é que ele diz para mim e você? Todo aquele que quiser me seguir tem que tomar a sua cruz. Amém? Fica de pé em nome de Jesus.